essa questão ela é bastante complexa, porque ela envolve não só o ambiente escolar, como também o ambiente fora da escola, né? Porque essas pessoas, sejam os alunos, sejam os professores ou sejam os funcionários que estão atuando nessas escolas, eles não convivem somente no ambiente escolar, eles também convivem fora da escola, não é mesmo? Na casa de cada um e nos outros ambientes que eles frequentam, por exemplo, um supermercado, quando vão ao banco, quando vão fazer outras atividades, no transporte público e por aí vai, né? Então, a gente não pode pensar e se limitar somente aos protocolos que são adotados dentro da escola, né? E a gente tem que pensar em outros aspectos. Por exemplo, o ambiente escolar é um ambiente muito diverso, ou seja, o que acontece, a dinâmica que acontece dentro da sala de aula é diferente daquela que acontece, por exemplo, numa biblioteca, que acontece num refeitório ou numa cantina, ou em algum outro laboratório, ou em qualquer outro ambiente de ensino, né? Então, seria uma redução muito ineficaz pensar que somente um protocolo de segurança, um conjunto de protocolos de segurança seria suficiente para todo esse ambiente escolar. Isso não é verdade. Na realidade, tem que ser determinados diferentes protocolos de segurança para cada um desses ambientes e circunstâncias. O que significa isso? O ambiente de sala de aula tem que ter um conjunto de protocolos inerentes às atividades que ali são desenvolvidas. Como eu disse anteriormente, na cantina, no refeitório, numa biblioteca, num laboratório de informática e por aí vai, tem de ser adotados diferentes protocolos de segurança. Além da existência desses protocolos de segurança, tem que ser notado o seguinte: esses protocolos eles estão sendo seguidos regularmente. Isso é, não adianta você ter o protocolo e você não cobrar dos alunos ou dos usuários desses ambientes que esses protocolos sejam seguidos com rigidez, certo? Não adianta nada você pedir que sejam higienizadas as mãos ou os equipamentos que são de uso comum e simplesmente você faz isso só no período da manhã, antes de começar o expediente ou antes de começarem as aulas, e isso não é mais seguido no decorrer do dia, né? A higienização tanto das mãos quanto daquilo que se manipula, ela tem que ser constante no decorrer do dia, né? Além disso, outra coisa que tem que se observar com relação aos protocolos de segurança é o uso e o oferecimento dos itens de segurança. O que é isso? Por exemplo, para os professores, né? Cabe ao empregador, ou seja, a escola ou as instituições de ensino, oferecerem esses elementos de segurança, por exemplo, a máscara, o álcool em gel ou outras substâncias sanitizantes que forem ser utilizadas, né? Então, estão sendo distribuídas a contento essas máscaras? Quando essas máscaras são distribuídas, elas são corretamente utilizadas e são periodicamente trocadas? Isso não só pelos professores e pelos servidores, os alunos que lá estão expostos também têm que ser cobrados e têm que ser monitorados com relação a isso, né? E como eu disse do ambiente tanto interno à escola quanto o ambiente externo, tem que se observar o seguinte: não basta somente você ter protocolos rígidos dentro do ambiente escolar e ter mecanismos para que esses protocolos sejam seguidos, se fora desses ambientes onde essas pessoas, sejam os funcionários ou sejam os alunos, estão circulando, esses protocolos não estão sendo seguidos. Por exemplo, muitos alunos ou funcionários fazem uso do transporte público para chegarem na escola, né? E se esses transportes públicos não estão sendo higienizados, periodicamente não estão sendo vistoriados e por aí vai, nada adianta você ter protocolos rígidos dentro do ambiente escolar, porque às vezes na casa
do aluno ou dos funcionários, eles conseguem se manter imunes ou então bastante protegidos com relação à ameaça do vírus. Mas eles chegam no transporte público que está contaminado ou que não está devidamente protegido, então eles passam a estar expostos e daí trazem essa contaminação para dentro desse ambiente. Então, por mais que seja controlado, se quem está circulando nesses ambientes não passa por situações onde exista o mesmo controle e a mesma preocupação, de nada adianta existirem esses protocolos ou a rigidez em se cobrarem esses protocolos. Além disso, que é um terceiro elemento e que é muito importante, é que exista e que seja fomentado dentro do ambiente escolar o diálogo sobre os protocolos de segurança. E o que é isso? É que tanto os usuários, sejam alunos, sejam funcionários desse ambiente escolar, eles discutam o que são os protocolos, a importância desses protocolos e levem e cobrem para fora desse ambiente que eles estão inseridos, para que todas essas medidas que estão sendo seguidas sejam de fato efetivas. Retomando o que eu falei anteriormente, de nada adianta você ter uma conscientização dentro da escola ou dentro do ambiente escolar e isso morrer no portão da escola. Se fora dali a pessoa não usa máscara, não faz a higienização das mãos, não usa um sanitizante, seja em sua casa ou seja nos outros ambientes, ou não cobra que esses outros ambientes onde ele frequenta tenham as mesmas medidas, você está constantemente exposto e diariamente e consecutivamente você está se expondo e trazendo esse risco de contaminação a cada dia letivo. Então isso na verdade vira uma loteria de contaminação que acontece com todos os alunos, com todos os funcionários, sejam docentes ou do corpo administrativo, e a cada dia ou a cada momento que está entrando uma pessoa nova na escola, esse ciclo vicioso vai se repetindo, tá? Então, não existe uma resposta simples ou uma ação simples para ser tomada com relação a protocolos de segurança. Como eu disse, existem conjuntos de protocolos de segurança e talvez mais importante até que os protocolos é que haja esse diálogo sobre protocolos de segurança, seja quanto ao grupo dos alunos, quanto ao dos professores e do corpo administrativo dessas entidades escolares. Um dos protocolos dentro de sala de aula, por exemplo, que tem que ser visto com muito cuidado, é o distanciamento. Muito se fala aí em torno de 1,5 metro que tem que existir entre uma carteira e outra aí dos alunos. Você tem que lembrar que é 1,5 metro de raio, ou seja, em todas as direções. Então, às vezes, pela lateral de uma carteira a outra, você consegue fazer esse distanciamento de 1,5 metro. Só que na carteira da frente ou da carteira de trás do aluno, você não consegue cumprir esse distanciamento mínimo. E por que acontece isso? Porque não existe um espaço físico possível. Às vezes, para colocar o número máximo permitido dos alunos, não tem a possibilidade de fazer esse distanciamento. Então, é mais uma daquelas situações que é o seguinte: não adianta você ter o protocolo se o protocolo não é seguido, ou ainda não existe a possibilidade que esse protocolo seja seguido. Então você vai privilegiar o quê? A quantidade pelo protocolo? Então tudo isso tem que ser pensado e tem que ser discutido pelos elementos gestores de cada unidade escolar.